Pessoal, eu vou gravar para a gente poder disponibilizar para os outros alunos que não puderam assistir, tá? Que não conseguirem assistir a nossa conversa. Aí todo mundo fecha a câmera, que engraçado. Tá acontecendo alguma coisa com a Annelise que eu tô tentando liberar ela aqui, tá aparecendo toda hora. Aí eu vou, por isso que eu tô gravando, porque aí quem tá tendo problema assim consegue pegar depois, tá bom? Minha gente, bom dia para todo mundo. Quem eu falei o nome que eu não falei, deixa eu tentar dar uma geral aqui. Carla, bom dia. Carol, bom dia. César, bom dia. Siluana, bom dia. Cláudio, Davi, Gabriel, Gabriela, Gabriele, Isabela, Caio, Lívia, Lucas Arantes, Lucas Forte, Maria Cláudia, Robson Luiz, Juan, Sara. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado por vocês terem vindo para a gente poder ter essa conversa. Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem tiver o contato aí ou lá no grupo, fala para a Nelise que eu estou vendo que ela está tentando entrar aqui, tá? Ah, entrou. Ótimo. Bom dia, Nelise. Muito bem. Então, eu não sei se vocês estão com as apostilas aí, né? Mas eu vou começar com a de informática, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, esse ano a gente vai focar no Excel. Só que, como eu tratei essa coisa da netiqueta com o primeiro ano, e a gente viu que era importante falar isso com todas as turmas, porque serviriam para as outras matérias, para as outras atividades, então a gente acabou optando por. Desculpa, gente, eu estou mexendo no vídeo aqui. A gente acabou optando por trabalhar isso com as três turmas. É, Então, eu já vou começar perguntando para vocês. Alguém aqui entendeu e consegue explicar o que significa na etiqueta? Ninguém? Posso escolher o nome então? Então vamos lá. Davi, você entendeu o que é na etiqueta? Davi, entenderam porque que eu pedi a câmera aberta? Vou tentar outra pessoa. É... Juan, Absurdo, é de mais ou menos assim, não o mais. que é o mais ou menos que você entendeu? Conta para nós. Que na etiqueta você tem que anotar o que que é mesmo? Segura Agora aí, já. segura aí. Vamos ver Pera aí. alguém para te ajudar. Robson, ajuda o Juan. Oi, O que é na etiqueta? professor, também não entendi muito. Quem está respondendo? O Robson, né? Isso, Não, você não entendeu. sim. Vou fazer uma Deixa eu pegar. outra pergunta. Acho que vai ser mais fácil. Senhor, pode tentar responder? Não, aguenta aí, Carol. Deixa eu aproveitar a situação. É, Tá. de vocês que estão online aí, que estão participando, manda um joinha lá. Sejam honestos, tá? Quantos de vocês leram a apostila? Siluana, Onde que manda, professor? Juan, Eu não um sei. joinha, um joinha. Você mexe aí Não. na parte de baixo, tem reactions. Tem joinha, tem coração, tem festinha. Tá. Então tá menos pior do que a outra turma. Então, antes da gente começar a falar de matéria, professor, bom dia. Não estou conseguindo escutar e já conectei meu áudio. Vamos pensar aqui.
Bem, tá todo mundo me ouvindo, certo? Então o problema não sou eu aqui. Tente reiniciar e entrar novamente. Se você colocou o fone de ouvido depois, pode não ter reconhecido. Às vezes parece uma bobeira, né? Mas faz diferença. Às vezes você entrou no Zoom, aí você espetou o fone de ouvido. Aí você colocou, não está ouvindo. Mas às vezes é porque aí o Zoom não reconheceu, né? Muito bem. Então, eu percebi no primeiro ano e gostaria de entender se está acontecendo isso no segundo também. Quem de vocês tem uma rotina de estudo? Vamos supor, Carlos, todos os dias de manhã eu sento para estudar as coisas da escola. Ou todos os dias à tarde, ou todos os dias à noite. Eu vou perguntar para alguns, tá? O Caio com Y. Caio, Que você tem uma rotina eu de faço. estudo? Eu acordo de manhã e faço atividades e de tarde também, depois do almoço. Tá, mas você faz atividade, então você lê a apostila para fazer a atividade. Você não lê a Aham, apostila para estudar. É só para poder aham, fazer a atividade, certo? é, Tá, uhum, tá. Depois eu vou colocar meu ponto de vista, tá? Mas obrigado por você participar. tá, Ô, Isabela, e você? uhum. Eu tenho a rotina, eu acordo cedo e faço atividade, almoço e à tarde também. Ah, mas a minha pergunta é, a atividade, se quiser, num dia você Isso, faz eu cada leio para uma, fazer atividade. você lê para fazer atividade. Tá, Isso. vamos pegar outra pessoa aqui. O Lucas Arantes, você tem uma rotina de estudo? Tenho de manhã só. De manhã eu consigo um tempo, sempre de manhã. Ao mesmo Aí eu esquema, só só para fazer leio para fazer atividade. atividade. Tá. Isso. É a maioria? Tem alguém que faz diferente? Eu faço de noite. Não, tudo bem, o horário, né? Mas todo mundo aqui só está lendo as Carlos, tá apostilas para dando fazer pra atividade? me ouvir? Quem que está falando? Eu faço resumo antes de fazer as atividades para poder entender certo o conteúdo. Ah, legal. Legal, Gabriela. Eu estudo primeiro, tudo, leio e depois eu faço as atividades. Entendi. Legal, Carol. Alguém perguntou isso, estava ouvindo? Quem que foi? Ah, sou eu, só que a internet tá muito ruim. Nossa, Carla, tá perfeita a sua voz aqui. Tá dando certo pra ouvir? Tá? E a Ah, nossa então tá tá bom. ligada? Você Eu consegue ouvir a posso. gente? Aham. É que às Ah, vezes tá dando umas travadas. entendi. Ah, então, Para mim também tá, sobre. professor. É a internet, gente. é, Sobre a minha rotina de estudo, é. Assim, eu tenho, só que agora eu não tô em casa. Porque eu tava na fazenda. Uhum. Aí eu perdi um pouquinho a mania. Só que eu gosto de estudar primeiro também. Aí às vezes eu até atraso nas atividades, mas tá tudo certinho. Assim, eu entendi, só que aí eu atraso na atividade. Mas aí eu vou chegando em casa, eu vou escrever certinho todas as atividades que eu tenho que fazer. Aí eu vou começar a pegar firme. Mas, na verdade, Carla, eu não estou falando só por causa da minha matéria, não. Eu estou falando como um todo. Eu fico preocupado porque essa coisa de curso online fica fácil demais, por um lado. Porque o que acontece? Você tem a apostila ali, tem o material complementar, você senta de frente para ele ali, abre o formulário, ou pega ali a questão que o professor, que a professora colocou. Se você olhar para aquele material e for fazendo, você consegue. Todo mundo consegue. Mas a preocupação, o que me preocupa é se aprendeu só para aquele momento ali, ou você nem aprendeu, você só usou para responder ali, porque, por exemplo, eu coloquei muita coisa múltipla escolha.
Você bateu o olho, você não precisa ler tudo. Você bateu o olho, leu mais ou menos ali, achou uma frase parecida, você, essa daqui que é a verdadeira. Não pode? Você pode fazer assim. Então, pessoal, o que está me preocupando é que se você transformar isso num hábito, quando você chegar no final do terceiro ano formado, o que você vai saber? Porque tem uma diferença. Carlos, mas eu vivo na fazenda, eu já sei tudo, eu já entendo do negócio aqui, você que não sabe nada, tal. Tudo bem. Mas a hora que você estiver convivendo com outros técnicos, com pessoas, com zootecnista, com veterinário, com outras pessoas, tem uma diferença do técnico que se formou e que estudou para aquilo, de um funcionário da fazenda que sabe aquilo por experiência de vida. Vocês estão no segundo ano, vocês já conseguem perceber quando vocês conversam com alguém que está falando por experiência de vida e quando alguém que é técnico, que entende daquele assunto que você está tratando ali. Estou mentindo? Agora, se você não conseguir demonstrar isso numa entrevista, se você pode até enganar na entrevista, mas se você não conseguir mostrar isso no seu dia a dia, vamos supor, o cara da fazenda lá contratou você como técnico para melhorar os processos dele, ou seja, vou pagar mais caro, mas vou contratar um técnico, porque ele vai trabalhar na ordenha ali e ele vai desenvolver a técnica ali de forma que eu consiga ganhar em produtividade. Só que você só está usando o conhecimento que você aprendeu com seu pai, com as coisas que você viu lá no dia a dia. E você não se aprofundou no aprendizado. Você não se preocupou. Tem coisa que eu ouvi falar. Nossa, o Bruno comentou tal coisa, a Leide comentou tal coisa, a Rafa comentou não sei o quê. Mas comentou. Se você quiser de verdade, você vai ter que estudar aquilo de novo. E aí, você inverteu o papel. Primeiro você conseguiu o diploma para depois você estudar. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, vocês desculpem, eu estou um pouco cansado, porque passou do horário com o primeiro ano, e aí depois a Carmen pediu para falar comigo, a Thaís pediu para falar comigo, e eu não parei, então a minha voz está cansada, tá? Mas eu estou firme, tá tudo certo. E aí, você não conseguir aprender, ou melhor, você não se esforçar para aprender agora e deixar para depois. Se tiver necessidade, eu corro atrás. Aí a minha pergunta é, do que vai valer o seu diploma? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se vocês fingirem que estão estudando, se vocês estudarem só para responder questão, só para ter nota, que tipo de técnico que vocês vão ser quando vocês formarem? É o técnico que precisa ficar lendo o manual inteirinho na frente do cliente para poder lembrar o que precisa ser feito? Ou, não vou passar um carão desse, né, Carlos? Eu finjo que eu sei, faço lá e tá tudo certo. Então, eu sugiro que vocês mudem essa perspectiva suas. Então, por exemplo, eu gosto muito de... Fala uma matéria do Bruno aí para mim. Bem-estar animal. Gosto muito de bem-estar animal. Cara, o Bruno mandou uma página, 2, 3 páginas para você ali. Dentro daquelas 3 páginas que ele te mandou, tem um universo de coisas que pode estar falando daquilo. Nossa, eu reservei 1 hora da semana para estudar a matéria do Bruno. Mas eu li em 10 minutos essas 4, 5 páginas que ele mandou. Aí, beleza, esse resto da hora eu vou ficar de boa, vou descansar, vou dormir. Mas e aquele monte de coisa que está por detrás daquela matéria ali, que você poderia assistir um vídeo, que você poderia ler um artigo, uma matéria sobre aquilo, para você se aprofundar. Aí faz sentido ter esses grupos de WhatsApp. Oi, professor, bom dia. Eu dei uma lida em tal coisa e achei curioso e queria compartilhar com vocês aqui. Jogou lá para o grupo todo. Professor, tal página aí está falando isso. Você acha que o professor não vai ter gosto de entrar ali, dar uma lida, para poder responder para você? Ele vai vibrar, porque ele vai ver que você leu a apostila dele, que você procurou outros conteúdos, que você realmente está tentando entender aquilo.
Carlos, mas a gente tem um monte de matéria. Gente, por isso que eu estou falando, é criar rotina, distribuir o horário seus. Mandei lá a técnica lá para vocês fazerem, né? Bem no comecinho lá da técnica do Pomodoro lá, para você distribuir o seu horário de estudo. Tá lá. Tá lá. Então, se você ficar se enganando, achando que o que você está fazendo é o suficiente, a hora que você estiver sob pressão, se você não souber fazer as coisas, como que vai ser, gente? Como que vai ser? É isso que está me preocupando. Se a gente passar aí, ó, se o ano passado, quem conversou comigo aí, eu jurava que para mim esse ano a gente estava junto de novo. Vocês também não imaginaram que a gente começar o ano junto? Quando eu vi aquela foto do laboratório lá com acrílico, com tudo certinho, beleza, ano que vem estamos de volta. Não estamos. Não estamos. Então, não, quando tiver no terceiro ano a gente aprende tudo dos 3 anos. Vocês acham que dá? Não vai dar. Então, a gente tem que mudar a forma da gente trabalhar. O curso à distância, ele é muito mais difícil justamente por isso. Porque depende de 90% de você. Né? Eu sei que alguns precisam trabalhar e tal, e não sei o quê. Mas se você consegue reservar 2 horas do seu dia, 3, 4 horas do seu dia para poder estudar, divide esse tempo entre as matérias, pessoal. Não deixa para fazer só. Por que todo mundo entrou? Vocês acham que a gente não sabe? Por que todo mundo entrou em desespero semana passada? Porque tinha atividade de todos os professores para entregar. Por falar nisso, vocês foram muito companheiros, hein? Eu botei os meus prazos tudo para o começo do mês que vem e tinha prazo para poder entregar o material e eu comi bola no monte de e-mail que eu recebia e dei prazo muito extenso para vocês. E eu vou ter que contar isso para a Thaís. Se bobear, vocês vão ter que entregar minhas atividades tudo semana que vem. Carlos, mas agora que você fala isso? Pois é. Mas quanto tempo que eu estou pedindo para vocês olharem a minha matéria e vocês nem leram as minhas apostilas? Nem leram. E toda semana eu estou lá no grupo. Pessoal, isso. Minha gente, tal coisa. Olha aqui, matéria tal, achei um vídeo que ajuda. Ninguém. Aí nós vamos cair no que a gente conversou no nosso primeiro Zoom no começo do ano. Falei para vocês, ano passado, vocês só me procuraram para choramingar prazo, para vir de mimimi de última hora, para falar que não deu conta, com 1 milhão de desculpas. Por que esse ano eu não vou aceitar 1 segundo de atraso? Por isso, porque eu quero que vocês me procurem para a gente conversar sobre a matéria, para eu poder tirar dúvida. Não é para na última hora, no último segundo, vir choramingar a nota. Você quer 100? Eu te dou 100. Meu amigo, a questão não é a nota. Vocês podem ver, quando vocês choramingam nota, eu não discuto. Sabe por quê? Porque para quem está fazendo tudo certinho, quem está se dedicando, estudando, tentando fazer o seu melhor, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, esse que levou tudo na brincadeira, que fez de qualquer jeito, é menos um para ele se preocupar no mercado de trabalho. Duro ouvir isso, né? Mas é fato. É menos um. Por isso que não é um efeito imediato. Pô, Carlos, eu estou me matando aqui. Acho que foi a Carla que falou. Não, todo dia eu pego, estudo tal, eu quebrei minha rotina, mas eu vou voltar. E aí os outros não estão nem aí, estão tirando nota melhor que a minha. Doce ilusão, gente. É igual a leitura do livro. Quem leu o livro de verdade, o Monge Executivo, quem leu o livro de verdade, aprendeu princípios ali que ela pode levar para a vida dela. Não só para a parte profissional, para a vida toda. Agora, fingiu que leu, vocês acham que eu sou bobo? Só de ver a forma que a pessoa comentou ali, você vê que ela abriu meia dúzia de páginas, leu para comentar. Leu para comentar. Teve gente que não se deu nem ao trabalho de comentar a frase que postou, colocou só a frase. E o pior, aí um monte de colega embaixo, concordo, você está certo, tem razão. Isso é comentário? Isso nem é comentário. Se eu quisesse detonar com a nota, era simples. Era só eu considerar os comentários que vocês colocaram lá. Tem comentário que dá vontade de rir. Falar, velho, tá de brincadeira? Concordo. Nossa, tem toda a razão.
Isso é comentário, grupo de debate, grupo para debater, para cada um expor a sua opinião, concordar ou não concordar com a forma que a pessoa escreveu. Né? Lógico, teve gente que, nossa, fez valer a pena. Você via um comentário profundo ali, vi que mexeu com a pessoa, que a pessoa refletiu que ela vai colocar aquilo na vida dela. E isso foi fantástico, valeu cada segundo. Mas quem fingiu está perdendo sozinho. Está perdendo sozinho. Quem copiou a frase de outro colega também. Sabe? Então me preocupa. Me preocupa. Aqui ainda teve mais gente que se deu o trabalho de pelo menos ler a apostila. Mas no primeiro ano, a maioria não tinha lido. De 12 pessoas que estavam na sala, 3 tinham lido. A minha vontade era cancelar a reunião, falar, então, se vocês estudarem e tiverem dúvida, a gente volta a conversar. Se não, boa sorte para todo mundo. Que aí desanima. E olha, gente, vocês podem ver, preparo com o maior carinho as atividades. Quando eu sugiro o vídeo, é porque eu assisti pelo menos umas 3 vezes. Ainda mais das professoras que estão de licença, que eu estou cobrindo a aula delas, eu fico apavorado de pensar que elas vão chegar e vocês vão falar que não aprenderam nada. E se vocês não se deram o trabalho de ler a apostila, não tem como aprender nada mesmo. Ou se leu deitado na cama, que nem agora. No outro Zoom, tinha gente que estava na cama debaixo da coberta. Isso não é estudar. Rotina de estudo é parar tudo, tirar, não adianta ir fazer de pijama. O seu cérebro processa que você ainda está em descanso. Ficar deitado na cama achando que está estudando. Isso é tudo enganação. Tudo enganação. Você tem que ter um horário certinho para aquilo. Você tem que focar no que você vai fazer. Ter um plano do que você vai fazer. Gente, eu estou chovendo no molhado. Vocês são técnicos. Vocês já deviam saber isso. A Rafa deu um monte de atividade para o primeiro ano passado para vocês entenderem como que é criar método. Metodologia é isso. Então, por favor, se não fizeram, precisa fazer. Tem que ler, buscar entender. E quando não entender, perguntar. Para isso que serve o grupo. Não é para depois ficar me mandando, para ter o meu número de telefone, para ficar me mandando, professor, essa semana eu estou com cólica. Essa semana, mas nós estamos desde fevereiro. E as outras semanas, o que tinha antes. E sabe o que me mata? Eu recebo lá da escola. Estou gravando, gente. Eu não tenho medo do que eu estou falando. Eu vou gravar isso aqui. Se a Thaís quiser assistir, ela assiste. A Denise, a Carmen. E aí depois eu recebi e-mail da escola. Tadinho do fulano. Ele está com problema essa semana. Se ele não entregar o exercício no prazo, dá um desconto. Mas, poxa, teve outras N semanas para a pessoa fazer. Ela deixou para a última. Tudo bem, a escola mandou, eu cumpro. Mas você acha que a hora que você estiver trabalhando, você tiver um patrão, o patrão vai aceitar isso? E isso é hábito, é comportamento, é uma escolha. Se você escolher ser um relaxado, você vai ser sempre relaxado. Não vai ser no seu emprego que você vai conseguir fingir que não é. Então, meu povo, eu prefiro passar essa 1h30 que a gente reservou falando isso, do que a gente entrar na matéria para vocês depois fazerem o que nem precisava de explicação, que é pegar a apostila, botar do lado e ir lá e responder. Tá? Então, por favor, principalmente a de informática, que é praticamente uma revisão aí. Isso aqui é tudo coisa que a gente viu ano passado. Eu fiz uma introdução lá, né, falando um pouquinho sobre o poder das planilhas eletrônicas. É uma matéria que eu achei interessante. Dei uma modificada em algumas coisas para poder contextualizar. Falei que a informática é um diferencial no currículo de um técnico. Eu já fui professor, coordenador, vice-diretor numa outra escola. Acho que eu já contei isso para vocês. É uma escola técnica com vários cursos. Em todos os cursos tinha informática. Curso de eletrônica tinha informática, curso de administração, de logística. Todos os cursos tinham. Por que tinha informática? Porque um técnico que não sabe fazer um relatório decente, bem formatado, um técnico que não sabe fazer uma apresentação decente, bem apresentada, e um técnico que não sabe Excel, não serve de nada. Carlos, mas lá na fazenda não precisa. Na fazenda pequena, mas não é possível que você não almeje trabalhar numa fazenda bacana,
cheia de tecnologia, cheia de coisas que nem vocês fazem visita aí, vocês estão careca de ver. Eu tive a oportunidade de ir em algumas, e eu fiquei deslumbrado. Falei, olha quanta coisa de tecnologia tem aqui. Ah, Carlos, mas aí é robótica, são outras coisas. Mas, meu amigo, você acha que você vai aprender robótica se você não souber o Word, Excel e PowerPoint? Vocês entendem? Então, por isso que eu comecei já falando dessa importância. Depois, a gente falou sobre netiqueta. Netiqueta são regras. O nome já diz, net de internet, etiqueta. Sinal que vocês nem assistiram o vídeo que eu gravei. Gravei, regravei, botei um monte de animaçãozinha lá no vídeo para vocês poderem entender o assunto. Vocês não viram. Se tivesse visto, vocês vão lembrar. Net de internet, etiqueta. Etiqueta é o procedimento. Por exemplo, se você vai no fórum, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. Fórum é o lugar onde fica o juiz lá. Você vai lá no fórum, você não pode entrar de bermuda e chinelo. É uma etiqueta, uma regra de etiqueta do fórum. Você não pode ir. Senão o guarda não deixa você entrar. Entende? Então, assim, é uma etiqueta para a internet. A forma de você utilizar a internet, de você se comunicar com as pessoas. Então, são regrinhas básicas. Por exemplo, eu não vou mandar um e-mail com tudo isso em maiúsculo. Ah, eu estava com preguiça, deixei tudo maiúsculo. Por quê? Porque maiúsculo você está gritando com a pessoa. Eu não vou ficar misturando português com inglês, porque ninguém é obrigado a saber inglês. Eu não vou... Como é que era o outro lá? Estou tentando lembrar aqui. Utilize o bom senso. É para utilizar a gente, para a gente Quanto ter ao o bom senso. horário. Verdade. Bom senso quanto ao Do horário. envio das mensagens. Exatamente. Por exemplo, ano passado, cheguei a receber mensagem 5 horas da manhã, 10 horas da noite no domingo, sabe? E assim, não dá para eu ficar com o celular desligado. E eu não falei só por mim, né? Essa matéria, a gente trabalhou na etiqueta porque serve para todas as outras disciplinas. Então, é o bom senso, né? Então, é isso que é na etiqueta, são regras de condutas de convívio virtual, de convívio na internet, tá certo? Depois, a gente reviu as ferramentas do Google. Por que que eu fiz questão de rever as ferramentas do Google? Porque a meta nossa esse ano mesmo sabendo que o ano que vem vocês têm o TFT, que vocês têm a cartilha lá, mas esse ano vai sair pelo menos um artigo de cada um aí. Então, se você não se deu o trabalho de sentar lá na frente do computador até hoje, porque ano passado a gente já falou disso presencial, mas se você não sentou lá na frente do computador, entrou lá nesse endereço do Google e fez uma pesquisa lá no Google Avançado, uma pesquisa no Google Acadêmico, para poder entender como que ele funciona, como que é diferente a forma de pesquisa, o que adiantou, gente? Ah, não, mas eu li a apostila. Não adiantou. Tem que botar a mão na massa. Vocês entenderam? Então, informática, eu nem tenho mais o que falar, eu chovendo uma olhada. Se alguém leu, se alguém estudou e tiver alguma dúvida específica, faz a pergunta agora para mim. Aproveita aí para a gente poder esclarecer. Senão, a gente passa para a próxima matéria. Nada? Ninguém? Postagem do Padlet lá. Padlet, sei lá como é que chama. Quem não fez, faça, porque hoje eu vou ter que excluir ela lá para poder colocar uma outra matéria, porque só pode colocar 3, né? E eu já tenho 3 lá. Então eu vou excluir essa para poder colocar outra. Eu consigo salvar como PDF, né? Para poder corrigir, mas eu preciso que vocês façam. Então quem não fez a postagem ainda da evolução, daquela questão que era sobre evolução, faz hoje. Faz hoje. Na verdade, faz o questionário hoje. Ele está tão facinho lá. Faz, já fica feito o de informática. E aí, da próxima, estuda de verdade, aprende de verdade. Entendeu? Porque se você não estudou, não aprendeu de verdade, não sabe ainda a diferença de um para com cópia oculta, não adiantou de nada, meus amigos. Não adiantou de nada. Nossa, vocês não têm noção do quanto que isso me preocupa.
do quanto, porque depois que vocês formam, poxa, com quem que você aprendeu informática? Ah, foi com o Carlos da Rogia. Ainda quero meu filme junto. Certo? Vamos fazer o seguinte, faltam 3 minutinhos para encerrar, eu vou fechar aqui, a gente vai entrar de novo para a gente poder continuar, tá certo? Para a gente falar um pouquinho de MDA e um pouquinho de metodologia. Até já. Bem, quem assistiu depois me perdoa. Eu esqueci de colocar para gravar, mas nós estamos falando sobre mapeamento de processo, tá? Então, a gente está falando que mapear o processo é importante porque é uma forma de você conseguir identificar falhas. Então, primeiro você mapeia e depois você vai melhorando aqueles procedimentos até você poder chegar, pelo menos naquele momento, você chegar num padrão que atenda às necessidades do seu cliente, atenda às necessidades da sua fazenda, né? Então, lá na apostila, a gente fala um pouquinho sobre mapear o processo, depois mostra como que a pessoa, que o gestor vai desenhar isso lá no quadro, né? O que os técnicos fazem, o que o estoquista vai fazer no exemplo que está aí na apostila, o que o supervisor de operações vai fazer, o gerente da unidade. E isso é quando a fazenda é muito grande, tem um monte de setores, um monte de gente. Quando ela for menor, vai ficando mais simples isso aqui, né? Lá naquele quadro, na imagem que está do quadro, se vocês separarem, tem lá os símbolos do fluxograma, que depois eu mandei um material à parte para vocês falando sobre como criar o fluxograma. Mas o procedimento, e é isso que a gente vai continuar trabalhando agora no segundo bimestre, os procedimentos operacionais, eles não necessariamente precisam ser feitos através de fluxograma. Uma outra forma de fazer é essa que está na apostila aí. Você fazer uma sequência de fotos, você acompanhar aquela execução e você criar um fluxo, né, que fique claro para todas as pessoas como que você deve agir ali na hora de... É um procedimento operacional, né, o mão na massa. O primeiro exemplo, ele é conceitual, né, você está mapeando o processo. Mas depois você criar de uma forma que a pessoa que sabe ler muito, a pessoa que sabe escrever pouco, consiga entender, né? Que fique acessível. É igual... Ano que vem a gente vai falar sobre isso, mas vou ter que usar você, Carla, não tem outro jeito. Você chegou a ver os indicadores lá na fazenda, na LA? Sim. Então, deve ter um monte de indicador lá, né? Tá dando para me ouvir? Tá falhando. Deve ter um monte de indicadores na LA, aqueles gráficos mostrando, né, a situação dos setores, da fazenda. Você chegou a ver algum lá? Ah, tem sim. Então, esse mapeamento, esses indicadores que são gerados na fazenda, eles só fazem sentido se as pessoas que têm acesso a eles conseguirem interpretar. Se você cria um procedimento, se você cria um indicador, qualquer coisa que você criar na fazenda, que você tem que estar do lado explicando toda hora como que tem que ser feito, tem coisa errada, tem que rever. Tá claro isso? Aí depois é o treinamento, que é o capacitar e monitorar. Depois que você criou o procedimento, todo mundo tem que... Ah lá, a Carla está falando aqui. Eles usam de forma simples. Foi até os funcionários que explicaram para a gente. É isso, Carla. Por quê? Porque tem que ficar claro para todo mundo. Todo mundo que faz parte do processo, que está naquela área ali, ela tem que entender o que é aquele indicador que ela recebeu, o que é aquele procedimento que ela tem que cumprir. Elas precisam ser treinadas para isso, né? E depois, o gestor ou o líder daquela área ali, ele precisa acompanhar. Porque se ele não acompanhar e as pessoas começarem a relaxar, que é uma tendência do ser humano, vai dar BO, vai começar a ter problemas de novo.
né? Aí depois fala como criar procedimentos operacionais, mostra um monte de ideias aqui, tem um monte de coisa que a gente não chegou a explorar 100% de mão na massa, porque precisa de tempo, né? Não adianta eu despejar um monte de atividade para vocês. Então, a primeira atividade que eu pedi foi de criar um fluxograma. Aí eu disponibilizei 2 videozinhos lá, de um vídeo no grupo, mas se você estiver utilizando a sala de aula, vocês vão ver que tem muito mais material lá. Né? Quem está usando o Google Sala de Aula, está acompanhando aquela sequência que eu estou colocando lá, vai ver que tem um outro vídeo, tem 2 vídeos explicando como criar o fluxograma, tem o desenho de cada um dos componentes do fluxograma, está tudo disponibilizado lá. Então, a minha sugestão, eu não sei se alguém já chegou a fazer, mas para quem ainda não fez, assiste o primeiro vídeo. Não fui eu que gravei, já tinha pronto, eu não ia regravar copiando o cara, né? Então coloquei o vídeo dele até para contar a visualização lá no YouTube dele. Entra lá, assiste o vídeo. Aí ele vai explicar passo a passo como que ele criou o fluxograma. Junto lá, o problema que ele está, o processo que ele está desenvolvendo, tem um enunciado lá. Para o vídeo, larga a mão do vídeo, tenta fazer sozinho. Vê se você entendeu como constrói o fluxograma. Opa, consegui. Não tem que ficar perfeito, não tem que ficar igual dele. Não é isso. Fez? A lógica ficou parecida. Eu consigo mostrar o processo aqui no fluxograma que eu criei? Beleza. Lá no questionário, eu estou pedindo para fazer um fluxograma. Eu contei uma historinha lá. Eu contei não, né? O professor Paulo no curso conta essa história. Tem artigo publicado dessa historinha aí na internet, e aí para você conseguir montar o fluxograma. Então tem lá, uma atividade do questionário. As outras atividades do questionário é ler. Se você ler a apostila, procurar entender, ler o material complementar que eu disponibilizei, você vai conseguir fazer. Se tiver alguma dúvida, o que tem que fazer? Posta lá no grupo. Carlos, por que eu não posso mandar individual para você? Porque às vezes a sua dúvida é daquele que está lá morrendo de vergonha de postar. O que é uma bobagem. Desde o ano passado eu falo para vocês, nós estamos no mesmo barco. Ah, kkkk, olha lá que ela perguntou, quem fizer isso é um trouxa. Porque está todo mundo no mesmo barco. Né? A gente está aqui para um ajudar o outro. Não entendeu? Conversa com o outro. Segunda, terça, o Carlos não está disponível. Opa, vou falar com o Robson, vou trocar ideia com a Isabela, vou falar com a Gabriela, com o Caio. Troca ideia. Eu comentei isso com o primeiro ano. Vocês tiveram... Todos os anos vocês fazem isso, né? Vocês têm um grupão lá que vocês colocam todo mundo, recebe todo mundo lá no grupo e tal. Aposto que lá todo mundo fala, todo mundo já joga indiretinho pro outro ali, mimimi aqui, que não sei o quê. Aí, quando é coisa séria, que é coisa de estudo, não tem coragem de postar uma pergunta no grupo. Para de bobeira, né? Então, o grupo está lá para isso. MDA, alguém já tentou fazer o questionário lá? Tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Ninguém? Então, tá bom. Podemos ir para a metodologia? Manda um joinha aí se eu posso ir para a metodologia. Pode sim, professor. Então, tá bom. Vamos para a metodologia. Vou fechar a apostila e vou abrir metodologia. Segundo ano. Legal. Metodologia, nós começamos falando sobre comunicação, né? Tinha um programa de televisão que chamava Cassino do Chacrinha. Eu odiava, só cantava música chata, música antiga. Ai, ai. É o que vocês acham das músicas que eu gosto hoje, eu achava daquelas. Mas o Chacrinha era um comunicador muito, muito famoso. E
dá para equilibrar ele com o Silvio Santos, né? Vocês conhecem que ele ainda é vivo. E o Chacrinha, ele tinha uma frase que ele falava assim: quem não se comunica, se trumbica, sabe? E é justamente isso, é a coisa do feedback, é a coisa da comunicação, da gente poder conseguir enviar uma mensagem e a pessoa entender. É igual quando eu respondo no grupo. Quando eu respondo lá no grupo, eu respondo da forma que eu falo. A pessoa que não está acostumada com a forma que eu falo, fica ofendida com a forma que eu escrevo no grupo. E isso já aconteceu com vários, né? Porque a gente, infelizmente, né, vocês e o primeiro ano, a gente conviveu muito pouco tempo junto. Mas aí o objetivo da gente trabalhar comunicação e metodologia é porque quando a gente escreve um artigo, aparentemente você escrever muito formal, com palavras difíceis, parece que é muito interessante, mostra que você é culto, mas se não atingir todo mundo, se não atingir o público que você está direcionando ali, não tem valor. Então, se eu estou escrevendo para uma área que as pessoas ainda não estão acostumadas a tratar as coisas com métodos, com processos, eu preciso ser mais claro. Por isso que o TFT mudou esse ano, não sei se vocês sabem. Ao invés de ser o artigo, o TFT vai ser uma cartilha. Vai ter todas as partes que tinha o artigo, só que vai ter mais foto, vai ser mais ilustrado. Por quê? Porque tem que atingir o professor doutor lá da FEP, lá da, sei lá, Universidade Federal de São Carlos, mas tem que atingir o Tchan, o Chico, o Zé, que são donos de propriedades também. Né? Tanto que uma das coisas que talvez que a escola vai buscar, ao invés de convidar para a banca somente pessoas do meio acadêmico, convidar proprietários que têm interesse naquele assunto específico que a pessoa vai apresentar. Olha que bacana. São empregadores, né? Então, acho que vai ser uma experiência bem legal aí para o pessoal do terceiro e para vocês, se for continuar dessa forma ano que vem. Porque, né, sempre está buscando melhoria contínua, então pode ser que mude alguma coisa. Aí, eu dei 2 exemplos lá. O primeiro foi o do carro, né? Avisa a hora que bater. Beleza. O cara esperou, a hora que bateu, ele 10h45. Não era para avisar a hora que bateu, né? Aí depois, o pinguizinho lá, nada, nada, nada. E o outro pinguim comendo mosca lá, a baleia foi lá, engoliu. Já era, né? Isso é comunicação. Às vezes, para mim, está muito claro, para você não tá, né? Então, eu falo um pouquinho sobre a comunicação eficaz, sobre os agentes da comunicação. Se bobear, vocês até viram isso em português com o Walter. Mas eu achei importante a gente discutir esse assunto antes da gente sair achando que vai escrever um artigo, né? Por que é importante investir numa comunicação eficaz? Assertividade nos processos, engajar e motivar os colaboradores, as pessoas que estão na fazenda. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é muita conversa fiada. Isso aí é em qualquer trabalho. É muita conversinha, e o tempo todo reclamando, achando defeito. Professor Carlos, Quem está falando? desculpa ter te interrompido. É a Sara, do segundo Araucária. Oi, Desculpa ter te interrompido, mas é que Não. a Anne ela saiu da reunião sem querer. Você poderia adicionar ela na reunião, por favor? Tá bom. Ainda bem que você avisou, porque eu nem estava olhando. Eu estou com a apostila aberta aqui. Pode interromper, não tem problema não. Então, percebam que no ambiente de trabalho, ainda mais se você estiver fazendo estágio e tal, é muita conversa fiada. E aí começa a dar ruído, dá boi na linha. Porque o fulano falou, o Beltrano disse, não sei o quê. Então, comunicação, quanto mais assertiva ela for, quanto mais os colaboradores estiverem engajados, para poder diminuir conflito. Porque conflito é péssimo. É péssimo. Ambiente de trabalho pesado, gente discutindo, gente com nhenhenhê, eu não converso com fulano, eu não falo com Beltrano, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Melhora o clima organizacional, né? Aí dá algumas dicas lá para avaliar cenário, para
investir em feedback, dar retorno, comunicar, não se trubicar, né? Como dizia o Chacrinha. Atenção à língua portuguesa. Você pode até falar errado. Aqui na Rosa nós fala errado mesmo, que não sei o quê. Tudo bem. Mas na hora que você tiver que escrever, na hora que você tiver que desenvolver um relatório, será que vai dar para falar de qualquer jeito? Teve uma reunião com o seu Getúlio há uns 2, 3 anos atrás que ele falou, presta atenção, técnico não precisa estar fantasiado e nem precisa ter linguajar sem respeitar a língua portuguesa. E tem que saber inglês e informática. Eu pirei o dia que o seu Getúlio falou assim. Aí ele contou a história dele lá nos Estados Unidos, que ele fica dependendo das filhas dele lá, quando ele vai, porque ele não fala. Então tem um monte de coisa que é importante a gente ir adquirindo, mesmo que a gente ainda não entenda que tem valor. Tá vendo como é que a gente tem que estudar, tem que aprender de verdade, não dá para enganar? Porque tem outras situações. Teve um ano, acho que agora até está terminando lá na FEP veterinária, Ana Luísa, o nome dela? Acho que era Ana Luísa. Teve um pessoal do exterior que veio conhecer a Roger. E aí ela disparou a conversar inglês com eles lá, ela estudava inglês, lá, aí em Delfim Moreira, tudo. E os caras piraram, porque ela falava direitinho e tal. Eles deram uma bolsa para ela ir ficar lá eu não lembro, mas era lá na Europa. Eu não lembro aonde que era. Custo com alimentação e moradia eles pagavam, mas ela precisava ter a passagem para ir e tal. Ela optou por não ir, que ela já sabia que ela queria fazer faculdade e tal, mas ela teve a oportunidade. Né? Então, aprendizado, a gente nunca sabe quando a oportunidade vai bater na porta. Né? E aí, a apostila, o exercício que vocês têm lá é justamente um monte de perguntinhas, múltipla escolha, para vocês responderem isso que está aí. Que está aí na apostila. Então, se você ler, dá uma olhada lá, se tiver alguma sugestão de leitura, alguma coisa, dá uma pesquisada, assistir os vídeos direitinho, não tem enrosco. Vocês vão conseguir fazer de boa o questionário lá e entregar ele também. Tá certo? Certo. Tem alguma dúvida, gente? De qualquer uma das matérias, alguma coisa que eu falei que não entendeu? Aproveita para perguntar, aproveita que a gente está junto aqui. Tá tudo de boas, então? Muito bem. Então agora eu vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem os vídeos de vocês aí, para eu poder dar um print na tela, registrar que nós estivemos juntos. Isso, ajeita os cabelos. Vou ajeitar o meu também aqui. O meu não tem mais jeito, ó. Tá careca, velho. Tá careca, não tem jeito mais. Eu vou no barbeiro pelo menos de 3 em 3 semanas, de mês em mês, e eu vou rapar. Vou rapar, que aí eu não aparece mais essa careca, que eu fico falando dela toda vez, mas não adianta, eu não tenho coragem. Enquanto eu tiver uns fiozinhos aqui, eu vou deixar. Ô, Siluana, Maria Cláudia, Annelise e Davi, abre esse vídeo aí pra gente tirar fotinho. Abre aí. Deu tempo já de tomar café da manhã, de sair da cama. Não é possível que tenha alguém aí debaixo de coberta ainda. Vamos que o tempo está acabando, vai cair aqui o vídeo. Então vai assim mesmo. Ai, ai, cadê o print screen que achei? Sorrisão, todo mundo aí. Espera aí que apareceu aqui. Desculpa, mas eu tô com vergonha. Ah, para. Vamos lá. Print screen, sorrisão. Pessoal, obrigado por vocês terem vindo. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Por favor, estudem. Sabe? Muda as formas suas essa percepção suas de só estudar para fazer exercício. Isso não é o suficiente. Sabe? Vira o jogo aí. Eu sei que é corrido, sei que
coxado para todo mundo, né? Mas vocês têm capacidade aí e muitas oportunidades. Então, não abre mão disso, não. Tá certo? Façam os exercícios. Se tiver dúvida, manda para mim. Pergunta lá no grupo para a gente poder esclarecer. O grupo não é só para ficar bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos utilizar para valer, tá certo? O que eu souber e o que eu tiver disponível eu respondo na hora. O que eu não souber eu olho lá, mostro. Se tiver errado eu corrijo. Se não tiver eu anulo. Não tem importância. O importante é a gente estar alinhado aí e trabalhar junto. Tá certo? Abração para todo mundo. Se cuidem. Tchau, professor. Tá? Qualquer Tá, coisa eu tô professor. aqui. Falou. Hoje Valeu, até às professor. 5h30 eu tô na área, tá? Beleza. Tchau. Tchau. Tchau.